Olá pessoal, sou o Conde Nerd, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou detalhando o que só pode ser chamada de luta de gigantes, Batalha dos Golias. Uma luta dos sonhos que tem sido amplamente discutida e debatida desde 1995, André the Giant, André o Gigante contra Big Show, Grande Show. Quem poderia ganhar em uma luta colossal? Bem, vamos dar uma olhada. André era conhecido como a oitava maravilha do mundo e o apelido lhe convinha. No auge de sua carreira, André estava com 2 metros e 25 centímetros e pesava até 236 quilos. Com esse tamanho inacreditável, veio a força dominante que apenas os atletas maiores e mais fortes poderiam chegar perto de igualar. André estava tão perto de ser um gigante quanto o ser humano já chegou. O Big Show não é desleixado em termos de tamanho, embora André fosse consideravelmente maior. Big Show fica em 2 metros e 13 e pesando 174 quilos. Ele é o mais próximo que um lutador já chegou de ser o peso e a altura de André, tanto que, quando ele estreou, a WCW alegou que era filho de André. Eles o chamavam de gigante e ele realmente ganhou esse apelido como André. 2. Introdução. André René Rousimov nasceu na França, de ascendência búlgara e polonesa. Ele era o terceiro de 5 filhos. Quando criança, ele era referido por seus pais como Dedé e, desde muito cedo, exibia sintomas de sua acromegalia, atingindo uma altura de 1,80 m e um peso de 108 kg aos 12 anos. Rousimov era um bom aluno, mas abandonou a escola após a 8ª série porque ele não achava que era necessário ter um ensino médio para viver e trabalhar em uma fazenda que não era dele. Quando adolescente, ele trabalhou na fazenda, concluiu um estágio em marcenaria e depois trabalhou em uma fábrica que fabricava motores para enfardadeiras de feno, mas nenhum desses trabalhos lhe trouxe qualquer satisfação. Carreira profissional de wrestling. Início de carreira. Aos 18 anos, André mudou-se para Paris e foi ensinado a arte do wrestling profissional por um promotor local que sabia que haveria um bom dinheiro no futuro de André. Rousimov treinava à noite e trabalhava como motor durante o dia para pagar as despesas de moradia. Rousimov foi anunciado como Jean Ferret, tirado do nome de um gigante mítico francês, e começou sua carreira lutando em Paris e arredores. O promotor e lutador nativo de Montreal, Frank Valois, conheceu Rousimov em 1966 e tornou-se gerente de negócios e conselheiro próximo. Nos anos seguintes, Rousimov começou a se destacar na Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia e África. Rousimov estreou no Japão em 1970, anunciado como Monster Rousimov, lutando pela International Wrestling Enterprise. Lutando por lá como competidor de singles e tag team, ele rapidamente ganhou o campeonato de tag team da empresa ao lado de Michael Nador. Foi durante o período de Rousimov no Japão, quando os médicos o informaram pela primeira vez que ele sofria de acromegalia, um distúrbio hormonal que pode levar ao gigantismo. André foi descoberto por Lord Alfred Hayes, que é amplamente lembrado como o comentarista da WWE durante os anos 80. Ele foi trazido para Paris para treinar. Edouard Carpentier concordou em treinar André, pois havia poucos que treinariam com alguém do tamanho e força imensos de André. Nos anos seguintes, André lutou pela Europa, Nova Zelândia e África, e logo depois no Japão e no Canadá. O Big Show foi originalmente trazido para Chicago como um potencial jogador de futebol americano. Ele mostrou pouco interesse no futebol americano e, apesar de possuir um grande interesse no boxe, mas devido ao seu peso elevado não foi possível lutar boxe.
Jim Strawser, então levou Big Show a Chicago, e conseguiu encaixar Big Show em um programa de TV onde conheceu o lendário Hulk Hogan. Logo ele entraria na The Monster Factory, a escola de pro wrestling que produziu Bam Bam Bigelow. Após 7 meses de treinamento difícil, ele assinou com a WCW. Qualidade do evento principal. André foi facilmente um dos maiores empates dos anos 70 e grande parte dos anos 80. Ele teve grandes rixas com outros gigantes, incluindo Big John Studd e King Kong Bundy. Ele venceu uma batalha real de 20 homens na WrestleMania 2, que contou com estrelas da NFL e lutadores. No entanto, sua rivalidade mais conhecida contra o Hogan é facilmente considerada uma das maiores brigas de toda a história do wrestling. Umas grandes partidas com Kevin Nash e uma partida bastante interessante com Goldberg antes de passar para a WWE. Algumas das partidas mais impressionantes que ele teve foram o Mankind, The Rock e o Undertaker. Campeonatos. Apesar do seu tamanho impressionante, André nunca brilhou nos reinados do campeonato. A maioria deles eram títulos de tags e 4 deles reinavam fora da WWE. Ele detinha apenas 2 títulos na WWE. Ele manteve os títulos das marcas com a CU, em um reinado que durou 109 dias bastante genéricos. Seu outro reinado foi com o título mundial e você esperaria um reinado dominante e impressionante como campeão. O que você conseguiu foi o título mais curto da história do campeonato da WWE, com apenas 8 segundos, porque ele tentou entregá-lo a Ted DiBiase e, como resultado, o título foi desocupado. No entanto, ele foi a primeira pessoa a ser introduzida no Hall da Fama da WWE em 1993. O Big Show foi muito mais dominante na área de títulos de campeonatos. Ele é 4 vezes campeão dos pesos pesados, 2 reina com o título da WCW e 2 com o título da WWE. No entanto, seu reinado mais longo pelo título dos pesados foi de apenas 110 dias. Ele possui o título americano em um reinado que durou 147 dias. Ele conquistou o título Hardcore 3 vezes e o campeonato da ECW, uma vez em um reinado que é o mais longo desde que a WWE reencarnou a marca. Ele realmente brilhou na divisão de times de tag, sendo 6 vezes campeão de tag, 3 na WCW e 3 na WWE. Paul Donald Vick Jr., 8 de fevereiro, 1972, mais conhecido pelo seu nome artístico The Big Show, é um americano profissional pro wrestling e ator da WWE, onde ele executa seu papel. No wrestling profissional, Vick é 7 vezes campeão mundial, tendo vencido o Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WCW 2 vezes, o Campeonato da WWF e 2 vezes, o Campeonato do Mundo da ECW 1 vez e o Campeonato do Mundo de Pesos 2 vezes, tornando-o o primeiro e único lutador de todos os tempos para realizar todos os 4 campeonatos. Além desses campeonatos, ele também ganhou o WWE Intercontinental Championship 1 vez, o WWE United States Championship 1 vez e o WWE Hardcore Championship 3 vezes. Vick também é 11 vezes campeão de Tag Team, tendo vencido o World Tag Team Championship 5 vezes, 2 vezes com The Undertaker e 1 vez com Kane, Chris Jericho e The Miz. O WWE Tag Team Championship 3 vezes, 1 vez cada com Chris Jericho, The Miz e Kane, e o Campeonato Mundial de Equipas de Tags da WCW 3 vezes, 1 vez cada uma com Lex Luger, Sting e Scott Hall. Agora sem mais conversa vamos para a batalha e o vencedor é... Let's just call it for what it is, an all-out brawl. This match is not an impressive display of holds. This is a war where two men
are going to attempt to tear each other, limb from limb, and pulverize one another beyond recognition. And King, we have a front row seat. It was in this very city of Memphis, Tennessee, that Big Show made his WWE debut back in February 1999. I've seen many bear hugs over the years. Heck, I've been caught in quite a few too. But there's no more impressive bear hug in all of sports entertainment than that of Andre the Giant. Once he wraps those long arms around you, you really have to start worrying about broken ribs. I think we've got a moment here. And for Andre the Giant, what can you tell us? Here's somebody who's willing to do just about anything to get to the top. I like it. That's the way it should be. That's perfectly placed. And how you land the big strike. One move after the other. It's devastating. This is hard to watch. This is going to be bad. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. I agree with you, King. Andre's bear hug certainly is dominating. But for me, there's nothing better than watching Andre chop the chest of an opponent. Especially when he leaves that gigantic hand-shaped red mark on his opposition's chest. Oh, man, you're right about that. His hand is almost the size of a normal man's chest. And his head, that thing is huge. I've been hit by Andre's headbutt. It's like getting hit in the head by a boulder. A huge reversal from the Giant. And it's Big Show getting out of that one. A huge reversal from the Giant. He took an incredible pounding there. This is dangerous. Oh, man. Andre's just manhandling his opponent and showing him all of the areas of the ring the hard way. Huh, this is brutal. This could be all she wrote. What a wild move by Andre the Giant. You know, most guys could only dream of. The shoulders are down. 2. We're in the feeling out process. Who's going to get the advantage and maintain control? Your guess is as good as mine, Cole. Well, he's got his opponent, and what's he going for here? This is what makes him one of the best in the business. Spear! Big Show just flattened him. Makes the cover. 2. Andre's unbelievable, undefeated streak is only a portion of his story. Here's a guy who's also won the WWE Championship, World Tag Team Championship, and was the first ever inductee into the WWE Hall of Fame. I don't think anybody would argue that Andre the Giant is the greatest big man of all time. As a matter of fact, he's so great, Michael, that he has his own match named after him at WrestleMania. There's not another man alive that can stake claim to that honor. Cole, what's he got in mind? That's a classic textbook maneuver. Exactly the way it should be done. Oh, out of nowhere! Oh, it's nearly impossible to deal with this type of power. That's
That's what happens when you're in a powerful grasp. You go down. Oh, that slam was vicious. Well, throughout Big Show's career, he's been... Uh-oh, there's the elbow drop. The elbow drop is hit again. Hoping to end it early. Here's hoping. That was rough. Andre the Giant digging down deep. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. The big man is firing up the WWE Universe. King, the rivalry between Big Show and Cody Rhodes got everyone's attention. Cody made things very personal in his verbal assaults regarding Big Show's WrestleMania record. This intensified the burning inside Big Show, and the 7'2" mammoth defeated Rhodes to become Intercontinental Champion. Well, Michael, the rivalry really took a different direction when Cody began to insult Big Show's WrestleMania career. Cody showed no fear and wouldn't budge an inch. But Big Show got the last laugh at WrestleMania. Uh-oh, the bear hug squeezing the life away. Oh, there's nothing that hurts worse than a good hard bear hug. Wow, he's still down after that. These guys giving this sold-out crowd exactly what they came to see. What an incredible match. When you're talking about the best of all time, I mean the absolute elite in this industry, Andre the Giant must be included in that conversation. Not only is he a sports entertainment icon, but his name resonates in all forms of media and pop culture across the globe. Well, he certainly is larger than life, Cole. And like you said, Andre really transcends the wrestling world. Just look at what he was able to accomplish in Hollywood. He's been in some of the biggest movies and TV shows of all time. The butterfly suplex, the end is near. I think you're right there, Cole. This is it. There's the cover. Can he do it? Think he's got him. What a win. Man, he's got to feel great. I can't believe what we just saw. Highlight after highlight. Let's go to the highlights here. I can't believe what we just saw. Highlight after highlight. One in a million is the only way to describe this match. Here's your winner, the 8th Wonder of the World, Andre the Giant. Wow, now that's a commanding win. Impressive doesn't even begin to describe his performance here tonight, Michael. That was a thing of beauty. And King, I know you're excited that your hometown was able to see such an amazing match.
conclusão final, essa decisão pode ser bastante contestada, já que Big Show é mais visto como o melhor gigante, mas olha dessa maneira. André confia em seu tamanho para dominar seus oponentes. Ele era um bom gigante com 15 a 19 centímetros mais alto do que alguns dos caras maiores que ele lutou e passou muito tempo invicto, 15 anos, e só o superaram depois que André teve problemas de saúde e o deixou fraco. André, em um bom peso de 150 a 200 quilos, ninguém o podia parar com seus movimentos, ele era muito mais forte que a maioria dos seus oponentes. Big Show, no entanto, constantemente enfrentou adversários bem iguais em altura e peso e teve grandes dificuldades, como contra o Mark Henry, que o levantou e aplicou um slam, e John Cena, que era um anão diante dele e o levantou e aplicou um ajuste de atitude em Big Show. André era muito mais alto e pesado que Henry, e Cena podia facilmente levantar Big Show e aplicar um suplex slam ou finalizar usando estrangulamento.